aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Hoje a bordo do meu Chevrolet Corsa de 1997 levarei vocês o carona para curtirem um rolezinho aqui saindo do ABC Paulista, para ser mais preciso de Santo André, o rumo ao Autódromo de Interlagos. Hoje é uma quinta-feira, quinta de feriado. Acordei com uma mensagem do Nardo dizendo que iria dar um pulinho lá para acompanhar o Track Day. Então eu falei, vou me arrumar aqui, organizar as coisas e vou dar um pulo aí também para curtir os projetinhos e trocar uma ideia. Então vou aproveitar esse trajeto para tentar gravar um vídeo um pouco mais longo, passar algumas atualizações. E também eu sei que vocês curtem, pelo menos uma parte da galerinha que acompanha o canal curte o rolezinho urbano, esses vídeos mais longos, passando por algumas regiões, por alguns bairros. Então nada mais que justo aproveitar esse trajeto. E se você está chegando agora no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Aqui já vai um aviso, agora esse ano está trabalhando com a cabeça tão quente assim, é porque recentemente eu fiz a substituição do painel de instrumentação e por infelicidade esse daqui veio descalibrado. Então eu estou naquela saga de fazer alguns testes até encontrar uma solução efetiva. E mais uma coisa que eu estou testando, para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu particularmente curto deixar o celular posicionado nesse vão aqui da coluna, capa da coluna de direção, por conta da visibilidade que é bem melhor. Entretanto, hoje eu estou me aproveitando desse suportezinho que está meio capenga. Creio que quando chegarmos na parte mais esburacada, mais lunar de alguns bairros, deva cair. Mas é só para vocês conseguirem visualizar o painelzinho novo com contagiros, com uma posição aqui um pouco melhor, né? Não ficar obstruído com o celular. E podem deixar que eu estou lendo todos os comentários. Eu vi que vocês pediram para eu gravar um vídeo mostrando a relação de marchas, né? Quanto que fica cada marcha, em quantos giros RPM. Então eu vou gravar um vídeo específico com esses dois ângulos, tanto esse em primeira pessoa quanto com uma GoPro posicionada aqui no painel. Eu vi que vocês curtiram bastante também o vídeo que utilizei as duas câmeras, uma nessa posição e a outra nos pedais. Inclusive pediram para eu gravar na rodovia nesse estilo e também no Track Day. Claro, quando eu for andar no Track Day, seja com um Corsão ou com um Cadete, o Cadete tá parecendo promessa de político, né? Tô falando dele há tanto tempo, sumiu, muita gente perguntando. Eu já falei em alguns trechinhos, em alguns vídeos que, de forma resumida, só para recapitular, tem toda a saga aí no canal para quem tiver curiosidade. Nós compramos o Cadete 92, 1.8, monobico, daquele jeitão, né? Com alguns defeitos crônicos, outros implantados ali. E fomos fazendo, consertando, troca de óleo, trocamos pneus, trocamos discos, pastilhas. Aí depois vai aquela outra etapa tentando acertar, porque basicamente, galera, eu sei, essa injeção é bem problemática, é muito difícil de chegar num ponto ideal, arrumar. É aquilo que o Nardo fica na minha cabeça, coloca logo um carbura. Aí eu fico na dúvida, no carbura ou subo uma injeção? Claro que a injeção vai ser bem mais custosa, né? E esse é um dos motivos. Mas antes eu queria, claro, que tentar andar pelo menos em um Track Day com esse setup para ter um parâmetro. Mas continuando, então eu cheguei, comprei um kitzão de rosca slim, eu pedi para meter carga ali. No entanto, o carro ficou bem duro mesmo, tá bem travadinho. Eu coloquei todo o embuchamento, se eu não me engano foram 24 ou 27 buchas de PU, um cadetão, barra anti-torção. Então
carro aparentemente ficou bem travadinho, claro que nos urbanos. Eu sempre comento que a partir do momento que você coloca na pista, que vai fazer aquelas curvas um pouco mais travadas e uma maior velocidade, o que você acha que tá bem rígido, duro para a cidade, chega na pista pode ser que esteja molengão, não esteja naquela medida, naquele equilíbrio ideal. Então é questão de teste. Estava tudo certo, indo bem, inclusive o último vídeo, se eu não me engano, que eu gravei foi colocando mais um abafador intermediário JK, aquele longuinho, para reduzir a ressonância. Os dois bancos conchas, trocamos o volante, ficou bem legalzinho até o carro, devido ao gasto, né, que nós tivemos, e a ideia do projeto que é ser mais simplista, nada muito gourmetizado. Então eu fiz isso, troquei o escape e fui guardar o carro, apagou. Plup. Então eu pensei, pá, já tava com esses probleminhas, aí eu falei, será que a bateria já morreu porque ficou um tempo parado? O que eu fiz? Testei umas 3, 4 já junto com o Nardo, nenhuma performou bem. Mandei a bateria para garantia, eles disseram que estava zero, inclusive deram mais uma carga. E desde então eu não montei mais porque o carro não tá pegando. Então tem aquela ideia, provavelmente seja um automático de partida, alternador, arranque, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ressuscitar ele e mandar para elétrica. Só que eu tô tão na correria e o lugar ali é tão chato de tirar o carro porque ele está estaciona subsolo, então tem que ressuscitar ele, ligar para puxar o carro, para colocar no guincho ou fazer funcionar para ter a sorte de conseguir ir andando até uma auto elétrica e deixar para conserto. Esses carrinhos é difícil deixar rodando 100%, pessoal, ainda mais que veio todo lasanhado, com a elétrica cheia de suas peculiaridades, né, as famosas gambiarras técnicas. Então a gente tem que ir achando pontinho por pontinho. E a ideia era usar um carro, o cadetão para moeção. É claro que muito provavelmente daqui a alguns dias, alguns meses aí, eu tire um tempo livre para tentar ressuscitar esse carro e gravar o primeiro episódio dele aí numa pista. Eu particularmente curto Interlagos porque a pista é gigantesca, tem parâmetro, mas seria divertido também andar com ele em Hot Lap, né? Uma Aldeia da Serra ou Limeira, que são eventos bem legais também. Eu acho que vou chegar um pouquinho atrasado. O Nardo comentou que aquele golzinho que eu gravei e compartilhei com vocês no canal, aquele branco, eu até falei que era um dos projetinhos mais bonitinhos, mais minimalistas e legais, tratando-se de Gol Bola, Gol G2, na minha opinião, pro meu gosto, vai andar hoje na pista. Até então estava combinado, pelo que ele me comentou, de participar da bateria da tarde, mas não sei por qual motivo acabaram adiantando a bateria para meio-dia, uns quebradinhos. Tá dando aqui que eu vou chegar a 12h42, então muito provavelmente eu chegarei ao final já da bateria dele. Mas é claro que eu tentarei gravar, como sempre, né, o rolê pelos boxes, compartilhando os projetinhos, os mais diversos carros. E se tivermos sorte e chegarmos a tempo, que eu acho bem difícil, eu tentarei colocar a ventosa e a GoPro para captar pelo menos uma volta a bordo desse goletão turbo de Track Day. Mas eu confesso que toda vez que eu vou fazer esse tipo de rolê eu fico coçando, querendo andar, pessoal. Eu sempre brinco que para quem é fã e já foi picado ali pelo bichinho do Track Day, toda vez que vai só para assistir, é claro que tem aquele ladinho que você sente o prazer de ver os carros, mas é meio que você ir no restaurante, ver o cardápio, todo mundo ali degustando e não pode pedir nada, né? Aí vem aquele lado. Eu tenho vontade também de fazer esse misto aí pro Corsão, para poder colocar ele na pista, mas
que depois que eu fizer o escapezão, eu pelo menos dei um rolê pra gente ter um parâmetro e fazer esse comparativo, né? Do tempo quando ele tava naquele primeiro setup, da primeira vez que eu fui com ele em Interlagos. Inclusive, se você chegou há pouco tempo no canal, eu gravei uma saga que, na minha opinião, foi bem legal, porque eu gravei desde os primeiros episódios uma revisão no coração, um episódio que eu fiz um pequeno alívio de peso. Se eu não me engano, foram 37, 40 quilinhos retirados do Corsa. Então eu gravei eu desmontando o banco traseiro, tirando o step, tirando o módulo do som, o tampão, os alto-falantes, e fui pesando para compartilhar. Fui até o posto, compartilhei até esses mínimos detalhes. Fui até o posto, coloquei, se eu não me engano, 35 nos pneus dianteiros e 40, 42 nos pneus traseiros. Era aquela época que tinha um mix ainda de sabores de pneus. Então dianteiros eram Champirão, os traseiros General Tire Max. E foi muito divertido. A ideia do vídeo, da saga toda, foi basicamente um resumo de divirta-se com o que você tem. Não precisa muitas das vezes ter um carro preparado ou ter um carro muito forte, um carro turbo, um carro aspirado para conseguir se divertir na pista e ter esse ladinho do automobilismo, né? Justamente essa foi a ideia principal da saga, e eu acho que eu consegui cumprir o objetivo de compartilhar que é possível se divertir com um carro que você tenha, independente de qual seja o carro. Naquela época o Corsinha tava originalzinho de tudo, simplesmente desmontei as coisas ali na parte traseira, o que deu para tirar sem ter muito trabalho, calibrei os pneus e marcha, diversão na certa. Eu dei, sem brincadeira alguma, por volta aí de 17, 18 voltas, ou até 20 voltas. Eu peguei uma horinha. Eu fui até com meu pai, levei ele para andar também, ele curtiu bastante. É claro que foi no carona, né? Mas deu para levar ele, para curtir bastante. Eu dei algumas voltas sozinho para tentar melhorar o tempo, dei algumas voltas com ele no carona. Inclusive eu lembro como se fosse hoje, tinha um moleque lá que tava de Celta 1.0 também. Ele ficou: não é possível que o seu Corsinha seja 1.0, tá andando muito bem, meu. E eu fui, se eu não me engano, na época 1.0 mais rápido de dia, porque basicamente eles fazem algumas divisões de classificações, de tempos. Tração dianteira geral, quando o carro é mais que 1.0, tração traseira, tração integral e 1.0. Pelo menos na época que eu fui lá, eles fizeram essa divisão, porque é algo mais justo, né? E é aquilo, com 1.0 você até consegue brincar, porque não tem uma quantidade absurda para você fazer comparativo de tempos. Eu lembro que eu fui até mais rápido que um Astrinha que tava lá, 2.0. É muito questão de tocada também, de experiência. Não que eu seja um expert no assunto, mas é que o Astrão era mais forte, entretanto estava andando um pouco mais devagar. Então no 1.0 você consegue ter esse parâmetro, até uma certa rivalidade, porque quando vai para o geral é difícil, né? Só fica ali no topo quem tem carro forte, é turbo com pneu slick, pneu ladrão, suspensão travadíssima, barra para lá e para cá, gaiola. Então realmente é difícil, né, você pegar tempo. Então tem o lado legal de ir de 1.0. Inclusive tem até os vídeos, o pós-track day que eu fiz a revisão, mostrei a pastilha como ficou, até porque 1.0 não precisava, não demandava muito freio. Então eu mostrei que não teve muito desgaste, o pneuzinho ficou tranquilaço. Comentei sobre os custos que eu tive também de inscrição, que na época era um preço, hoje tá totalmente diferente, subiu um pouquinho. Se eu não me engano, hoje uma horinha a partir de R$600, dependendo da organizadora. Os dois maiores, TRS e Crazy for Auto. E
2 horas, R$ 800, alguma coisa nesse sentido. Entretanto, às vezes eles fazem algumas promoções relâmpagos, um valor X para os primeiros 10 aí, primeiros 5 inscrições. Então é bem legal acompanhar para quem curte. Aí tem Hot Lap também, um lugar que eu tenho muita vontade de dirigir. Não tive a oportunidade sequer de conhecer ainda, é o Autódromo Capuava. Já consumi muito conteúdo de lá, mas não tive a oportunidade de conhecer e andar ali. Pelo que me parece, é um circuito, um traçado muito legal, pessoal, porque é uma curva emendada na outra, tem algumas curvas que você tem que reduzir, fazer ponta-taco, então é diversão garantida. O Tucson, esse carrinho aí eu venho pesquisando, hein? Confesso que eu tirei um pouco de lado a ideia de pegar outra lasanha aí. Eu até comentei um tempo atrás que estava interessado em pegar um Vectrão para fazer um projeto. Acho que eu vou acabar adiando essa ideia e pegando um carrinho mais de boa, mais convencional, para usar também aí como um carro de dia a dia, sem muita firula, né? Um carrinho alto para deixar à disposição aí em casa também, ó. Tô pesquisando, né? Cogitando aí, né? Mas se eu fosse pegar, ia ser 2.0 manual e prata. É um carro que acha com uma certa facilidade, na minha opinião, tem um bom custo-benefício. E aí, para quem for aqui da região, fica registrado o meu salve. A galerinha sempre fala, ah, tá passando aí pelo meu bairro, Joe. Aqui tem, toda vez eu esqueço que tem que sair ali da ruinha, já me bicar aqui pra não fazer isso daqui, ó. Show de bola, pessoal, é muito bom. O escape tá tão estrangulado que dá até umas burgadas às vezes. E é aquilo, pra quem tem curiosidade, eu recebo muita pergunta: como que faz pra entrar, como que faz pra assistir, pelo menos, um track day. Não tem muito segredo, pessoal, é acompanhar essas duas páginas que eu citei, Crazy for Auto, TRS Team, e ver a agenda aí de eventos, de track day. Tem até arrancada em Interlagos também, tem a lista, né? É legal também, inclusive eu tenho que pegar um dia pra gravar, porque os últimos vídeos de eventos são track day. Faz tempo que eu não colo em uma arrancada pra compartilhar com vocês. Alguns anos atrás, a entrada era de forma gratuita, era só chegar e falar que o coração tá com a metade da placa ali, não sei se vocês viram. Era só dizer, vim assistir o track day. Hoje eles estão cobrando a entrada. Pelo menos da última vez que eu assisti, eu tive que pagar, eu acho que 50 pila ou 55 pila. Então é sempre bom perguntar aí no WhatsApp deles ou no próprio Instagram como que será a entrada, quanto custará a entrada. O Polinho é um carro bem legal também, de custo-benefício, né, pessoal? Eu curto bastante o... Toda vez eu errava aqui, eu entrava nessa rua também. Eu tinha que dar um baita rolê. Eu curto bastante o Polo Mercedinha, né? Que é aquele polinho, o farol duplo. É um bom custo-benefício. Aquele carro 2.0, que tem aquela coloração, um azulzinho metálico mais escuro, com aquelas BBS Montreal Aro 16, fica chique. E é um carro que você consegue, com uma certa paciência, encontrar em um valor relativamente bom. Claro que deu uma subidinha, tá pegando um pouco mais de valor, mas nada absurdo, né? A3, quero gravar um rolezinho na estrada, um A3. Ó, Corsinha eu gosto por isso, né? Pneuzão balão.
suspensãozinha mais altinha, sem segredo, né? Só andar, sem muita firula. Uma vez eu vim por aqui com a 3, inclusive foi no dia que eu participei do Track Day com ele. Cara, é aquilo, né? Reduz lombada, desvia de buraco, anda que nem uma tartaruga, né? Pra quem tiver curiosidade, eu vou deixar no cardzinho ou na descrição o vídeo do A3. Esse daí era uma época que eu acho que eu já gravava com uma certa frequência ou não. Eu acho que com a A3 eu vim, mas eu não gravava com muita frequência. Eu acho que só foi um rolê em silêncio, só pra documentar, nem era questão assim de canal. Eu acho que só foi pra deixar salvo o rolê. Inclusive eu tenho que até fazer um repost desse vídeo aí editado, trocando ideia, compartilhando alguns detalhes com a A3. Mas confesso que quando eu vim com a A3 foi de uma forma mais preocupada, porque TSI tem aquele probleminha crônico do pescador. Então, em determinadas curvas mais íngremes, muitas das vezes o que acontece? O pescador não puxa o óleo e acaba dando um famoso PTzão no motor. Isso aconteceu muito. Então, eu vim, me diverti, andei bastante, dei algumas esticadas, mas eu não andei tão no limite assim como eu poderia ter andado, justamente por conta desse medo, né? Porque eu não fiz nenhuma adaptação para não ter esse tipo de problema. E a ideia era só andar mesmo com o carro, não precisava extrair o máximo de potência não. Só deixa eu ver quanto tempo. Acho que já tá ficando longo. Já eu vou parar. Vou levar ali vocês até a ponta, né, da represa que tem ali, que é bem legal. E mesmo assim, ó, 27 minutos. Essa parte de bairro, de farol, de lombada que dá uma quebradinha no tempo. Eu não sei qual é melhor. Às vezes eu gosto de ir pela Avenida dos Bandeirantes, Washington Luiz, Bandeirantes, porque basicamente é uma reta. Claro que tem uns faróis, mas não fica entra lá, entra cá, entra lá, entra cá. Citroën, um carrinho que eu gosto muito é do Citroën VTS, uma baita lasanha. Pena que é um carro dificílimo de manter. E tá pegando um preço absurdo também em cada carniça, meus amigos. Deixa eu ver. Mais um pouquinho a gente passa perto da Billings. Aí eu finalizo o vídeo pra não ficar algo muito longo. E comentem o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, qual tipo de conteúdo, se mais vídeos trocando uma ideia com vocês, dando um rolê, coisas que eu tenho em mente para gravar, um quadro aí de basicamente quanto custa manter determinados carros. Eu vou começar, claro, pela frota que eu tenho em casa, o Corsinha, o Tracker, o A3, Cadete. Esses eu conseguirei gravar próximo ao carro, mostrando alguns detalhes, né? Mas se vocês quiserem algum específico, eu faço a lição de casa com alguns takes, alguns inserts, e compartilho aí naquele formato em casa, na mesinha, trocando uma ideia, mostrando pra vocês. Essa daqui será só a pontinha da represa. Tem um ponto lá perto já chegando no autódromo que dá pra ver ela de fundo. Dependendo, se eu passar por lá, eu coloco um takezão aí no final. Mas aqui é só a pontinha que nem dará pra ver por conta de uma possível obra que está ocorrendo ali. Que é sempre trânsito, hein, pessoal? Sempre tem trânsito. E olhem só que muita gente foi viajar, né? É aqui. Infelizmente vocês não conseguirão ver. Então quero gravar nesse quadro, quero voltar a gravar o top 5 carros. Então top 5 carros, blá blá blá, sei lá, carros para Track Day, SUV, hatches, até 30 mil, 15, 50, 100 mil reais, para rechear de conteúdo o canal.
Tenho algumas avaliações para gravar também. Quero gravar mais projetinhos, mais carros aí montadinhos. Inclusive até conversei com uma galerinha. Confesso que na real me falta tempo para organizar. Geralmente eu faço essas gravações durante os finais de semana. Tá recalculando a rota aqui. Estrada do Alvarenga, trânsito de lei. Mais 7 km e 20 minutinhos aí. E falta tempo, pessoal, porque é muito difícil bater a agenda. Às vezes eu não consigo, eu vou conversar com a pessoa, pô, esse daí eu não consigo. Então tem que deixar agendado tipo 2 meses antes pra todo mundo conseguir. O que eu tenho maior facilidade mesmo é alguma das vezes colar lá na oficina do Nardo e ter a sorte de ver algum projetinho pra compartilhar com vocês, né? Viagem, eu quero fazer viagem também, seja com o Corsão ou com outro carro. Tô com saudade de fazer com a 3, mas eu sei que vocês curtem bastante de Corsa, né? Eu tento sempre fazer um misto aí, equilibrar o conteúdo para não ficar também muito repetitivo. Aquilo, eu sempre vou lendo os comentários para conseguir ter mais ideias, né, pessoal? Porque chega uma certa hora que, por conta da correria do trampo, a dor de cabeça, clientes, às vezes dá uma pane no sistema e eu fico sem ideias para gravações. O pessoal acha que muitas das vezes é fácil, mas, cara, chega um ponto que é difícil produzir conteúdo. E olhem que eu sempre comento que eu faço isso aqui pro hobby. Ó, Renegade furando sinal. Ó, Cap Corsa, que bonitinha, hein? Aro 14, pintura, adesivinho na tampa. Sensacional, essa cor é lindíssima. E é muito difícil ver Cap Corsa rodando. Geralmente, como é um utilitário, né, carro de carga, geralmente a gente vê toda deteriorada. Ó, amigo. Então chega uma hora que dá pane no sistema, pessoal. Por isso que eu sempre peço sugestões, ideias para conseguir selecionar alguns temas, ter uma certa facilidade aí para segurar mais um pouquinho aqui. Parece que a gente vai chegar, né, ali perto da represa. É um ponto legal. Esse banco aqui tá fazendo um baita barulho, viu? Esses dias eu estava pesquisando alguns bancos conchas. Eu particularmente, se eu fosse colocar, eu curto o fixo. Aí tem o que? Drift Master, Metal Horse, que já tá muito caro. Eu acho que o melhor custo-benefício é San Marino. Por quê? Eu coloquei eles no Cadete. Uma coisa que eu curti muito foi que você tem a possibilidade de comprar o trilho, o adaptador, para montar no concha e aproveitar o trilho original. Então reduz basicamente a dor de cabeça, nossa, em 70%. É muito simples, basicamente você desmonta e coloca ali. Tem até o episódio que eu fiz isso aí no Cadete, eu compartilhei. E é muito mais fácil, nossa, o buracão. É muito mais fácil e muito menos custoso, pessoal. Por quê? Se você... Eu acho que na época eu paguei 300 e pouco, 400 reais. E pro pessoal fazer adaptação na solda e não ficar aquelas coisas, a maioria tava querendo cobrar 2.000, 1.500 reais para instalar os dois. Então, ó, fica a dica aí, que é sensacional. Eu sei que muitas das vezes a galera tem algum pessoal mais enjoadinho que não gosta, né? Mas pra quem tá pesquisando um custo-benefício, possa ser que seja uma boa saída. Olha lá, é de funinho ali, ó, que legal. Rua do Mar Paulista, aqui meus amigos.
essa imagem da represa, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouquinho mais longo, esse bate-papo pelas ruas do ABC Paulista / São Paulo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do I é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. E fiquem de olho que em breve soltarei o vídeo do Track Day. Fui!